Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. As eleições de 2026 entram agora em uma nova fase. A propaganda eleitoral já está permitida, inclusive na internet. No dia 4 de outubro, o eleitor brasileiro vai participar da festa democrática com 6 votos na urna, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, 2 votos para senador, governador e presidente. É uma eleição marcada por mudanças no comportamento do eleitor, pelo peso cada vez maior das redes sociais e pelo avanço da inteligência artificial. Há uma questão importante para nós de Juiz de Fora e região. Qual será o peso da eleição proporcional? A região conseguirá ampliar sua representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? Para analisar estas questões, as perspectivas para 2026 e os possíveis caminhos da disputa, nós conversamos agora com o professor da UFJF e cientista político, Diogo Tourino. Participa desta entrevista o coordenador da JF-TV, jornalista Vitor Carneiro. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, Vitor, por estarem aqui nesse programa com a gente. Queria que você começasse falando, Diogo, que leitura você faz dessa eleição com tantas variáveis, né? É o eleitor que está se modificando, ficando mais envelhecido, é a inteligência artificial. Que leitura você faz dessas eleições? Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite. Olha, a gente tem um eleitor muito diferente do que, digamos, a gente pode imaginar que era o eleitor, o quadro do eleitorado na redemocratização nos anos 80, né? Ou seja, o eleitorado hoje ele é mais velho, ou seja, a população brasileira envelheceu, a expectativa de vida aumentou. Nós temos um eleitorado mais feminino, né? Nós temos um eleitorado feminino que, por sua vez, tem menos filhos, ou seja, isso é um dado muito interessante, né? As mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, então também o número de nascimentos por mulher diminuiu muito nos últimos anos. Nós temos um eleitorado que, quando mais jovem, se informa de maneira muito diferente do que o eleitorado se informava há muitos anos atrás, né? Agora se informa muito mais por redes sociais, acessando perfis de redes sociais, por aplicativos de troca de mensagem, né? O que coloca um pouco o lugar da imprensa profissional em desafio, em xeque, né? No processo eleitoral. Então esse quadro é obviamente muito desafiador para a política como um todo, né? Porque muda o eleitor é sinal da mudança do país, é sinal da mudança das aspirações, dos sonhos, do que se espera das urnas, né? E se pensar, esse eleitor que está mudando, ele tem uma boa memória? Porque saiu uma pesquisa da Datafolha uns meses atrás, dizendo que apenas 23% dos eleitores se lembram de todos os votos na última eleição para presidente, né? Que a gente tem presidente, senador, deputado federal, estadual e governador. O que você avalia essa diferença, né? De um lado a gente tem uma verve muito grande em votar para o seu presidente, né? Um país às vezes dividido em 2 polos diferentes, e essa memória fraca, né? Como que o eleitor pode lembrar melhor de quem vota e, claro, para cobrar desse candidato depois? Esse é um dado que sempre assusta, né? Assusta e preocupa, né? De fato é incômodo a gente imaginar que o eleitorado votou há 4 anos atrás e não lembra mais para qual deputado, para qual senador. É um pouco incômodo isso, né? Agora, há vários elementos. Acho que faz parte da nossa cultura política essa imagem do executivo como aquele que faz, aquele que gere, e que de fato é de competência dele, né, a tomada de providência de uma série de coisas com relação à vida na cidade, né? Então a gente sabe que o executivo tem esse papel proeminente, né? Sejam os prefeitos, que esse ano não vão estar em escrutínio, mas governadores, presidentes, ou seja, eles acabam tendo muita visibilidade. Isso, aliás, é algo que pode ser visto no modo como as câmaras de vereadores, por exemplo, para a gente pegar o exemplo da cidade, acabam tendo que se comportar, às vezes, de maneira executiva. Ou seja, eles acabam tendo que se relacionar com o eleitorado, se colocando como capazes de resolver problemas do dia a dia da cidade, porque parece que o eleitor só presta atenção nisso, né? Sendo que a gente sabe que o legislativo tem esse papel muito poderoso, né, de fiscalizar, de produzir leis, da produção legislativa, mas isso faz parte da nossa cultura política. A gente tem essa tendência a enxergar como relevante só o papel do executivo. Isso a gente vai esquecendo, né? Também podemos considerar que são muitos, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos, quando a gente está discutindo em sala de aula, que uma coisa sou eu que penso a política profissionalmente, eu estudo, eu me dedico, então, mas há também o cidadão comum, a pessoa que tem os seus afazeres, tem o seu dia a dia, né? E que não necessariamente vai passar 6, 8 horas por dia pensando em política. Ela tem que tomar conta da sua vida também, né? Então também cobrar dela a memória muito minuciosa com relação a uma série de aspectos
é uma questão que a gente precisa relativizar, mas concordo com o seu ponto, é incômodo, né? Seria uma situação ideal a gente imaginar que o eleitor tem um olho vivo, né, para o que foi o seu voto há 4 anos atrás, para que ele saiba esse ano olhar novamente, né? Pegando essa questão do eleitor, né, que não tem outras preocupações, né, tá preocupado com salário, com filho, com várias questões, mas nós estamos praticamente 1 mês e meio do primeiro turno, que é dia 4 de outubro. Já esse cenário de hoje já ajuda esse eleitor a ter o seu voto definido ou há muita água para rolar debaixo da ponte, como dizem aí, né? Eu acho que agora é que começa, né? Tem uma ideia que eu gosto muito, que é o tempo da política, né? Essa política tem um tempo, que não é o tempo ordinário da vida, né? A política tem um tempo muito próprio, né? E às vezes ele se descola da dinâmica rotineira da vida. E agora começou o tempo da política. Eu acho que para a vida do cidadão comum, que está ocupado com seus afazeres, em educar o seu filho, em buscar as crianças no colégio, né, em pagar suas contas, agora começa o tempo da política. E o tempo da política tem algo magnífico, porque ele desafia as pessoas a tomar uma decisão. É impressionante isso, né? Às vezes as pessoas vão lidando com indiferença. Isso para mim não importa, a política não serve para nada. Elas vão lidando com indiferença até que o tempo da política começa. E no tempo da política todo mundo tem que ter uma opinião. Então, a democracia, eu acho que tem esse elemento pedagógico e formativo, né? Ela é pedagógica porque ela educa um determinado modo de vida e ela é formativa porque ela te desafia a ter uma opinião quando você é convidado a decidir, né? Ou seja, toda vez que você é convidado a decidir, você tem que ter uma opinião. Então agora, no cafezinho da padaria, nas rodas de discussão, na mesa do clube, você vai votar em quem? Pois é, deixa eu colocar uma questão, né? Eu vi as do Vitor perguntar, mas deixa eu colocar uma questão. Eu comecei dizendo que é a festa democrática, né? Mas algo me assustou essa semana, que é saber que as seguradoras de plano vão tirar o seguro, ou podem tirar o seguro, caso as pessoas se manifestem no seu carro. E a política virou uma ação de risco, tamanha polaridade que o Brasil tem, né? Tamanho a gente ficar sempre com esses dois lados. A gente ainda pode chamar de festa democrática? Como é que você vê isso? E como se não, como mudar, já que a gente precisa também ter esse gosto pela política, né, Diogo? Primeiro, o dado em si é muito assustador, né? Penso eu que uma das coisas que mais avançou na sociedade brasileira dos anos 80 para cá foi o direito do consumidor, e oxalá que os defensores do direito do consumidor chamem atenção para esse fato que os seguradores não têm o direito de fazer isso, porque elas, inclusive, estão ratificando e naturalizando uma violência a qual elas deviam ser contra, né? Elas deviam fazer o contrário, elas deviam financiar campanhas dizendo para as pessoas que elas podem se manifestar, como quiser, que né? Defendam, que ninguém destrua o patrimônio do outro, porque todo mundo... Mas não, ela pega e fala, vou tirar. Então, assim, a informação me preocupa porque é como se você aceitasse de bom grado a violência e tomasse preocupações para ser resiliente à violência. Não é o ponto. Acho que nós temos que enfrentar a violência. Violência não é política. Violência é o contrário da política. Violência é destruição. Então a gente tem que sempre fazer um discurso de que isso não é natural e somos contra. Agora, eu concordo que é preocupante. Assim. Agora, ao mesmo tempo, eu sou um otimista inveterado quando eu penso não só a política, mas a vida. Eu acho que a gente tem que sempre se fiar na chance de que o mundo se reinventa, né? Ou seja, eu lembro há 4 anos atrás, quando eu caminhava com a minha filha aqui pelas ruas de Juiz de Fora, minha filha hoje com 12, então com 8, e aí ela passou e viu um adesivo da deputada a qual ela queria votar, porque era manifestação dela e tal. Aí ela falou assim, posso pegar, papai? Eu falei, pode. Ela colou. Eu confesso que fiquei com medo num primeiro momento, porque transitaríamos pelo calçadão, né? Fiquei com medo, fomos caminhando, até que nós encontramos com um rapaz que panfletava para outro candidato, né? E aí ele se aproximou de mim e falou assim, eu estou vendo que a sua filha já tem uma predileção, etc., mas eu queria tomar a liberdade de entregar um panfleto para que vocês também conheçam outras ideias e tal. Eu achei aquela cena assim, eu voltei para casa tão feliz com a ideia de que ela tinha vivido um momento poderoso de expressar a sua própria opinião e de se enfrentar na rua com a ideia de que existem outras opiniões. Sim, eu não sou iludido, eu acho que, de fato, a gente vive riscos, né? Mas eu acho que a gente tem que enfrentar a cada curva da vida, né? A naturalização do discurso da violência não é o nosso ponto. A democracia não é para isso, né? Ela é conflito. Ninguém está dizendo que ela não é conflito. Democracia é conflito, mas é um conflito dentro de regras, com a palavra, com ordem, com respeito, né? Então, assim, eu, por exemplo, vou sempre sustentar esse discurso. Sempre que eu me enfrentar com alguém, eu vou dizer, olha, vamos lá, vamos ouvir, vamos escutar, vamos ter paciência, né?
E você citou o calçadão de Juiz de Fora, né, a Rua Alfred, que é a nossa ágora, né, moderna. Lá você vê as pessoas de várias denominações partidárias, né, várias correntes políticas juntas e fazendo o seu papel político. Né, tem também caminhadas históricas de prefeitos e candidatos que desceram o calçadão, né, mostrando suas propostas. Nesse sentido, eu queria falar de Juiz de Fora no cenário nacional, né? Como que a cidade, que já teve vários fatos históricos relevantes, né? Como até a facada do Bolsonaro aqui, né? Que aconteceu recentemente. Como você avalia Juiz de Fora nesse cenário nacional? É uma cidade importante para os candidatos? Né? Eles vão vir a Juiz de Fora? Qual que você avalia nesse sentido? Às vezes fica parecendo que a gente está, digamos, exagerando, mas eu não acho, não. Eu acho que a história da República recente, inclusive, atesta essa relevância, né? Juiz de Fora já teve um presidente da República na redemocratização, isso não é tolo, né? Se a gente imaginar que da redemocratização para cá nós tivemos 6 presidentes, não é isso? E um foi de Juiz de Fora, isso não é tolo, né? Isso não é irrelevante. Então, assim, é uma cidade expressiva para a Zona da Mata, é uma cidade que é polo de educação, que é polo de saúde sob vários aspectos. Então, de fato, ela tem atenção, né? E se a gente lembrar, por exemplo, que dos candidatos em disputa na última eleição, um deles decidiu, que inclusive se sagrou vencedor, decidiu encerrar a campanha aqui, né? Ele veio para cá, fez uma enorme, uma expressiva caminhada aqui. Então, assim, é sinal de que eles estão atentos à cidade, que a cidade tem um papel. E aí, o que eu penso dela? Eu acho que você cita uma imagem bonita, né? Eu acho que eu gosto dessa imagem do calçadão. Eu gosto dessa imagem da escadaria da Câmara, né? Ou seja, é relevante pensar como é que todo mundo vem para a escadaria da Câmara. Qualquer manifestação, qualquer ato. Eu acho que isso é uma boa lição. Eu citei agora há pouco o exemplo da minha filha, mas eu acho que isso é uma boa lição de que política é outra coisa que não ficar dando tiro, fazendo inimizade, brigando, rompendo relação. Grupo de WhatsApp de família. Exatamente, deixando de conversar. Então, assim, eu tenho muita expectativa de que Juiz de Fora, seja pela presença de políticos que têm expressividade, né, no cenário estadual, no cenário nacional. Nós temos um quadro volumoso de deputados e deputadas, né? Ou seja, eu acho que isso faz com que a cidade tenha essa atenção ao cenário nacional, que o cenário nacional tenha atenção sobre ela, né? E que eu acho que nesse aspecto a bela imagem que você mencionou é uma imagem que a gente tem que se fiar, que a gente veja sempre, né, o calçadão cheio. Eu vou trazer minha filha aqui no sábado anterior à eleição de novo para dizer, filha, vamos lá ver a festa da democracia, né? Ainda, né? Que ainda seja a festa da democracia. Estamos falando de presidente, né? E quando tem eleição para presidente, a coisa geralmente fica muito voltada para este cargo. E a gente aí vai ter 6 votos, né, Diogo? Como é que você vê isso? Os outros votos ficam muito em segundo plano, né? O voto para governador, que é outra coisa também tão importante, os próprios legislativo, né? O Senado, o Congresso, né? A Assembleia Legislativa de Minas. Como é que você vê isso no voto do eleitor? A gente já falou um pouco, as pessoas esquecem, não tem memória, mas é preciso como estimular isso também e fazer as pessoas compreenderem a importância desse voto. Esse ano, primeiro eu acho assim que a gente vai ter atenção, né? Eu acho que um dos dados novos do novo funcionamento da política institucional brasileira é que o legislativo vem progressivamente ganhando relevância, inclusive sobre aspectos os quais a gente pode discutir depois com calma, que não são propriamente interessantes, republicanos, mas esse eu acho que é um outro assunto, mas que ele vem ganhando uma relevância muito grande, por exemplo, em matéria orçamentária, né? Sim. Ou seja, a gente tem visto isso, o eleitor tem ouvido isso, tem lido nos noticiários as tais emendas impositivas, o tal, entre aspas, orçamento secreto. Então esse assunto está na ordem do dia. E ele escancara o fato de que o legislativo cresceu muito a sua fatia de operação, de poder, sob uma dimensão importante da política, que é o orçamento, que é a definição do orçamento. Para onde que vai verba disso e daquilo. Hoje, por exemplo, a gente tem cenários de ministros que pedem emendas parlamentares para deputados. Ou seja, então, um ministro do governo procura um deputado da base e diz, por favor, coloque no meu ministério X recursos que eu estou precisando para trabalhar. Então, assim, isso muda muito o cenário. Então, eu acho que vai ter atenção. E eu acho que até por motivos que não são, como eu disse, propriamente interessantes, algumas dimensões vão estar em evidência. O Senado é uma delas, né? Ou seja, fala-se muito do papel do Senado, né? Porque descobriu-se o Senado, né? Que é uma Câmara... Nós temos esse sistema bicameral, são 2 câmaras, o Congresso é dividido entre Câmara dos Deputados e Senado, e descobriu-se que o Senado é uma Câmara diminuta de tamanho, né? Proporcional. Bem menor do que a Câmara dos Deputados.
São 510 deputados e 81 senadores. 81 senadores. Então, com 81 senadores, você consegue produzir maiorias sobre temas cruciais, como, por exemplo, abertura de processos de cassação de presidente, ministros do Supremo, não é isso? Veto sobre determinadas mudanças, ou seja, está na ordem do dia a discussão sobre redução da maioridade penal, alteração da escala de trabalho, né? Então, assim, descobriu-se que o Senado não é uma decoração, né? Não é um efeito decorativo, que ele tem um papel muito, que o senador é uma figura muito poderosa. Então, eu acho que esse ano, assim como a gente viu alguns processos que são novos, né? Vou lembrar ou seja, há poucos anos atrás nós vimos, por exemplo, o que foi a disputa assim, acirrada, com campanhas, perfis, etc., para a eleição do Conselho Tutelar. E pensando, caramba, fiquei tentando resgatar na minha memória de cidadão, na minha memória de professor, quando que eu lembrava que as pessoas tinham disputado tanto uma cadeira do Conselho Tutelar? Havia uma cruzada, discussões sobre direito da família, não é isso? Sobre direitos reprodutivos, e essa cruzada se transferiu, não é, para um debate que até então ninguém tinha feito. Vimos colégios lotados, pessoas atrás de votos. Então, eu acho que a gente vai ver isso esse ano. Eu acho que descobriram a importância da Câmara, descobriram a importância do Senado, inclusive por alguns motivos, como eu disse, que não são propriamente interessantes, mas a gente vai ter disputa. É interessante, né, pontuar que no Senado todos os estados têm direito a 3 senadores. Né? Não é uma casa proporcional como é ao número de população, que é a Câmara dos Deputados. E né? que 2/3 serão renovados este ano. Vai ser um grande debate. Nós estamos conversando com Diogo Tourino, cientista político, sobre esse cenário das eleições 2026. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos falar como é que esse pessoal vai fazer campanha, já que as redes sociais e a inteligência artificial generativa aí estão. É um minuto só, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando do cenário das eleições 2026. Já estamos na reta final, as campanhas já estão indo para a rua e estamos aqui com o cientista político Diogo Tourino e com o jornalista Vitor Carneiro, que começa esse bloco. Estamos na reta inicial, né? Começa a reta campanha final agora, da pré-campanha, né? Começa agora as eleições, né? A campanha eleitoral. E algo que a gente está reparando bastante na pré-campanha, em eventos políticos, é o uso de IA, de inteligência artificial, para feitura de vídeos, né? Imagens e outras questões desse sentido. Até apoiadores mesmo, né? Você pega em um prompt de 2 minutos e você coloca você do lado do seu candidato, abraçado na rua, cercado de gente. Então, assim, acho que a IA caiu no gosto do brasileiro, né? Como é que você avalia isso, esse uso dessa ferramenta como manifestação pessoal democrática e também de outro lado, como é que isso pode ser usado para o mal, né? Um candidato criar um vídeo de fato de outro, fazendo algo não republicano, né? Como que isso pode atrapalhar a democracia brasileira? Essa é a maior preocupação nossa, né? Ou seja, eu acho que, obviamente que a gente não fala de todos, eu imagino que há um público jovem, antenado, que tem a capacidade de um discernimento maior, não é? Mas a maior preocupação nossa é que a ferramenta ela se vulgarizou, né? Ou seja, o que eu estou chamando de vulgarizar ela hoje é de fácil recurso. Se a gente imaginar que há 6, 7 eleições atrás, a pessoa precisaria ser um grande editor de imagem, de HTML, para conseguir fazer um vídeo, etc., e produzir um conteúdo que pudesse ser ou depreciativo ou elogiar o seu candidato, hoje em dia qualquer um, eu inclusive, que não tenho nenhuma competência do ponto de vista do design gráfico, eu tenho à minha mão 6 ou 7 inteligências artificiais gratuitas no celular, na qual eu forjo imagens. Ou seja, então assim, isso se vulgarizou. E ao se vulgarizar, ele multiplica a enésima potência
a possibilidade dessas coisas aparecerem, de não serem rastreadas, lastreadas de alguma forma e de não serem controladas. Né? Então, assim, eu acho que a primeira eleição que a Justiça Eleitoral tentou, que foi a eleição de 2010, né, ela tentou, ela falou assim, era uma eleição municipal, ela disse, eu vou tentar controlar isso. Aí ela inventou o tal do domínio.cand. Né? Todo mundo tinha que ter o domínio.cand, que era o candidato. Então você só podia fazer campanha na internet no domínio.cand, porque ela ia olhar para aquilo. E os blogs, naquela época eram blogs, ou seja, olha que mundo rudimentar que eu estou falando dele, né? Esse mundo nem existe mais, mas eram os blogs. E aí nos blogs começavam a surgir campanhas de depreciação, acusações difamatórias, etc. E a Justiça Eleitoral não conseguia tirar aquilo a tempo. Ela falou, opa, não deu. Aí na eleição seguinte ela falou, não vou controlar, solta. Não é isso? Não vou controlar, solta. Mas uma coisa é você falar, olha, eu vou soltar e aí eu deixo que a rede se autorregula. Outra coisa é o que as candidaturas oficialmente vão fazer. Aí é uma outra conversa. O que eu acho é que a Justiça Eleitoral vai ter que tomar atenção cuidadosa no que as candidaturas vão fazer. Porque o uso da tal deepfake, né, que é você criar uma coisa que não existe com inteligência artificial, né, isso, em vídeo, inclusive, ou seja, o potencial, a possibilidade disso, de ludibriar, enganar um eleitorado que, de fato, como eu disse agora há pouco, ele tem a vida dele, ele não está necessariamente antenado em tudo que está acontecendo, etc. Né? Que vai receber um vídeo, que vai reencaminhar, que vai receber uma foto. Então, isso é uma preocupação, sim. E aí o meu recado, ou seja, o meu vaticínio nesse assunto é que as pessoas têm que cada vez mais prestar atenção na imprensa profissional. E você acha que o TSE criou um conselho, né? Ele está se cercando de boas ferramentas para tentar controlar esses candidatos que estariam mal intencionados, não só os candidatos, mas muitas vezes as pessoas que estão no entorno e o próprio eleitor nessa tentativa, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas sabem, acreditam naquilo que querem, né? E não nos fatos de verdade. A gente vive essa sociedade. Né? Você está vendo que aquilo ali é azul e o cara está dizendo que é amarelo. Então, a gente também vive esse mundo. É muito difícil. Como controlar isso? Né? Como o TSE pode controlar isso? Eu acho que ele pode tentar. Eu acho que ele vai ter alguma capacidade de produzir respostas com relação ao que for a atuação das campanhas, mas ainda não tem como controlar a internet. Né? Ou seja, é muito difícil. Porque, como eu disse, a ferramenta se vulgarizou. Pode vir de todos os lados. E também ela pode acontecer em dimensões que não são públicas, que é uma questão, né? Se a gente imaginar os aplicativos de troca de mensagem, eles não são dimensões públicas de troca de informações. Troca-se informações ali que a gente nem vê o que acontece. Então você consegue produzir bolhas de informação, você consegue fazer com que conteúdos circulem e eles não têm nenhum escrutínio da opinião pública sobre eles. Eu acho que assim, fica parecendo que é demagogia da minha parte, mas não é. Eu acho que a democracia precisa centralmente da imprensa profissional. E aí de toda ela. Isso ficou claro na pandemia. Exato, né? ótima lembrança. O jornalismo Exato. mostrou essencial. Isso. Foi preciso criar vários órgãos de checagem, né, de fact-checking, e era onde as pessoas podiam fiar. Né? Eu acho que pegando esse seu ótimo exemplo, na pandemia, os veículos de comunicação fizeram o papel do Ministério da Saúde. Né? Ou seja, o que deveria ter feito o Ministério da Saúde, que era o quê? Que era organizar a informação pública. Máscara deve-se usar ou não deve-se usar? Eu preciso que alguém me diga. Né? E o Ministério da Saúde estava vacilante, ou seja, a dimensão política formal estava vacilante, e quem organizou o mundo público, produzindo informações, ainda que revisse, tá? Porque disse que era para usar máscara, agora disse que não é para usar mais. Não, peraí, ninguém está dizendo que eu não posso rever uma opinião. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que você tem que organizar a discussão. Né? Então, eu acho que a imprensa ela tem que ser plural, vão ter veículos de diferentes matizes, mas eu acho que o cidadão, o meu conselho para o cidadão na democracia, você deve se informar. E informação custa. Informação não é de graça, ao salário do jornalista, não é isso? Claro. Ao salário do operador, ao tempo que ele apurou, que ele foi atrás de uma notícia. Então, credibilidade. Então, não dê atenção a qualquer um na internet falando a sua opinião. Né? Dê atenção à imprensa profissional, porque ela é um modo público de pautar, de problematizar os assuntos da nossa vida coletiva. Né? Professor, e naquela frase, aquela máxima, que quando você não paga um produto, você é o produto. Né? Quando você, seja para o anunciante, que você não vê o anunciante, levando a outra questão nesse sentido, das big techs. Né? A gente vê hoje uma influência muito grande do algoritmo na construção de bolhas. Né? Quem é de direita só consome conteúdo de direita, quem é de esquerda só de esquerda.
Nesse sentido, como é que está a avaliação da academia em relação à força das Big Techs nas eleições? E eu vou um pouco além, a força do poder estrangeiro, exterior na eleição brasileira. Muito se fala de interferências estrangeiras na eleição desse ano. Como é que você pondera essas duas questões? Isso é dramático, né? Ou seja, eu acho que esse é isso pegou o governo, por exemplo, de surpresa, né? E o governo foi pego de surpresa com um dado muito poderoso, né? É quando a rede de varejistas, os supermercados procuraram o governo e disseram assim: o que está acontecendo? Por que vocês estão reclamando? Estou reclamando porque nós estamos em taxas de quase pleno emprego, pessoas estão empregadas, nós estamos com um volume grande de transferência de renda via programas de auxílio, pessoas não estão comprando mais arroz, não estão comprando feijão, não estão comprando óleo. Eu estou falando isso porque eu sou varejista, está tudo encalhado no supermercado. O que está acontecendo? Quando eles foram tentar, você tinha um processo de transferência de recursos para as bets, para as apostas, né? Para as big techs, etc., porque isso entrou na vida das pessoas de um jeito, né? Que é assim, assustador. Assim. Então, esse é um controle muito grande. Esse controle, inclusive, tem dado às pessoas uma sensação muito miserável com relação à sua vida, porque por mais que esses índices que eu mencionei agora há pouco estejam em curso, elas estão vivendo uma situação de endividamento que é real e que é cruel com o dia a dia delas, né? Então, assim, isso já está afetando numa dimensão para além da dimensão da informação, ou seja, pessoas têm se escravizado, têm se endividado, não é? Então, assim, isso merece um alerta das pessoas, porque é exatamente esse ponto que você mencionou, ou seja, você casa o tradicional vício do jogo com o novo e inovador poder do algoritmo. Então, é o vício do jogo com o poder do algoritmo escravizando pessoas. E aí, ou seja, essas pessoas se entranharam. Basta lembrar que há bem pouco tempo atrás, quando ainda sob a presidência do Arthur Lira na Câmara, tentou-se pautar um PL de controle das Big Techs, a campanha que elas fizeram contra o parlamento, e mobilizaram o parlamento. Botaram o parlamento de joelhos naquele momento, ao ponto em que o próprio Arthur Lira foi ao microfone dizer o seguinte: não vai ficar assim, nós vamos ter que de alguma forma dar uma resposta, né? E que é uma resposta, e que não é uma resposta nada dramática, não é isso? Eu tenho carteira de motorista para dirigir, eu fiz um exame para isso, as pessoas têm idade mínima para beber, não é isso? As pessoas têm idade mínima para se casar, não é? Ou seja, existe regulação para tudo, mas não, Big Tech não tem que ter regulação. Ela entra na sua vida tomando conta do seu orçamento, ela entra na dimensão da informação produzindo isso que você falou que são bolhas, que se casam de maneira poderosa, porque hoje você tem produção de bolhas, inclusive parte de georreferenciamento. Foi o que o caso indiano mostrou para a gente, né? Você georreferencia o celular da pessoa, descobre que ela passa 15, 16 minutos por dia num templo religioso, fala que aquele ali é religioso. Você georreferencia ali o celular, fala, esse aí frequenta bares, frequenta boliche, né? E você começa a produzir, né? Você começa a amarrar a criticidade das pessoas, produzir narrativas e furtar as pessoas de criticidade. Então, esse é um grande desafio. Ou seja, esse é um grande desafio mesmo. Me preocupa muito o tema das apostas, me preocupa muito, sem moralismo nenhum, porque ele escraviza as pessoas. O que fragiliza o cidadão é a dívida, né? O cidadão endividado é um cidadão frágil, né? Ele é frágil em esperança, ele é frágil numa promessa enganadora, de que vai dizer, olha, tal. Ele está frágil, a vida dele está, não é isso? Então, isso dificulta muito para o candidato que quer falar de forma orgânica, que quer falar uma verdade, que quer falar para um eleitor ideológico interessado. E facilita para aqueles que querem usar apenas o ganho fácil. O ganho fácil, né? Falar, vamos inventar, que já que esse eleitor quer ouvir isso, vamos falar. Fala um pouco disso para a gente. Como é que as candidaturas, né, estão nesse momento em que você está vivendo uma guerra virtual e que o inimigo está aí nesse meio, né? Não sei se você vê assim. Isso é uma coisa assim, se a gente pensar, ou seja, o que é a nossa geração, né? Uma geração... A nossa geração ela tinha um entendimento da vida democrática como uma ampliação de uma determinada gramática de direitos. Né? Você fala assim, o mundo vai ficar melhor quando eu ampliar a gramática de direitos, quando eu tiver mais direito à moradia, mais direito à educação, mais direito ao saneamento. Né? Então, quando você amplia uma gramática de direitos, você torna a vida melhor. Ou seja, a nossa geração, a geração que adentrou a vida democrática depois dos anos 80, tinha essa noção, né? Ou seja, é por isso que a gente pensa em escola. A gente pensa em escola porque a gente quer direito à educação. A gente pensa em escola porque escola não é só direito à educação, a escola é passaporte para a cidadania. São 3 refeições, não é? Às vezes um lugar para dormir, quando é uma escola de tempo integral. Então, assim, são questões
né, com as quais... Agora, esse cenário parece que se esfumaçou a partir da presença das Big Techs de um jeito muito curioso, porque hoje... Porque, por exemplo, fazer campanha, os candidatos vão estar mais preocupados com os likes, com a viralização, Exato. do que com os verdadeiros projetos, né? E aí a cena de descer o calçadão vai ficar no passado, né? Vai ficar, né, que vocês falavam no bloco anterior, é uma cena, assim, um pouco de... Hoje a gente está com medo demais. O que você promete, né? Você pensa se você é um jovem hoje que vai ter o seu primeiro voto, né? Ou seja, você tem que olhar para esse jovem e dizer o seguinte: a vida democrática, ela é paulatina, ela é tijolo a tijolo, ela é progressiva, mas ela promete que em algum momento a sua vida vai melhorando, né? Ou seja, de repente ele olha e fala assim: não, peraí, mas a situação dos meus pais está pior do que estava, eles estão endividados, etc. Aí ele vê essa dimensão do ganho fácil que hoje coloniza a cabeça desses jovens, né? A dimensão do influenciador da rede social, da bolsa, do carro de luxo, né? Ou seja, esse tema das redes sociais, dessa vitrine de uma vida, né? Que ela não está mais aqui, ou seja, ele é desafiador. Antigamente eu estava chegando em casa, eu podia ter inveja do meu vizinho. Eu falava assim, cara, eu quero trabalhar porque eu quero ter um carro igual ao do meu vizinho. Era uma ordem de inveja. Hoje você tem um jovem na periferia que abre o celular e vê uma vida de luxo de um sujeito andando num carrão, vendendo uma ideia de que aquilo é possível se você apostar numa bet, se você for um influenciador, etc. Cara, você enfrentar isso é muito difícil, porque isso não é gramática de direitos. Veja bem, esse jovem não vai querer ir para a democracia reivindicar mais educação. Não, e o que um candidato vai dizer? Eu vou te dar educação, eu vou te dar educação, eu vou te dar o quê? Exatamente. Né? O que pesa hoje? Educação, saúde, segurança ainda pesam? Né? O que... Isso é que eu acho que vai ser o que a gente vai... Eleições contam histórias. Ou seja, eu acho que essa eleição vai contar uma história sobre o que nós entendíamos como sendo ampliação da democracia a partir da ampliação dos direitos e o que hoje as pessoas estão entendendo como ampliação da democracia. Porque em alguma retórica ela vai aparecer como ampliação da liberdade, a chance de eu poder fazer do meu empreendedorismo. Falando, não, peraí, calma. Não é bem assim, ou seja, você não é, por exemplo, um empreendedor que reinventa a vida sozinho a todo momento, ou seja, o mundo tem, né, tem outras pessoas aí, ou seja, e tem questões, a segurança pública, a saúde, a educação, essas questões ainda precisam ser discutidas. Hoje eu acho que, enfim, pesa muito, muito na insatisfação das pessoas a dimensão do endividamento. Ou seja, eu acho que esse vai ser o desafio. E da segurança pública, talvez? Sempre. Segurança pública e endividamento, eu diria que são os carros-chefes. Porque as pessoas estão ganhando dinheiro, mas elas estão endividadas. Né? Você está falando das bets aí, mas a própria facilidade de se comprar. Você está em casa, abre o celular, se você comprou alguma coisa, aquilo fica te perturbando ali. Marisa. Até você comprar uma outra coisa. E um dado interessante é que com o advento do Pix, né, que as pessoas se bancarizaram, né? Todo mundo criou uma conta no banco, nesses bancos virtuais, e ele criou um Pix. Elas tiveram acesso também a crédito facilitado, cartão de crédito em poucos minutos. Como é que isso afeta também as eleições, né? Está muito mais fácil essa venda de um futuro melhor? Eu acho, isso é um ótimo exemplo, né? O Pix e esses bancos digitais trouxeram o banco para a vida de pessoas que às vezes estavam na casa dos seus 60 anos e nunca tinham mexido com isso, né? Ou seja, aí veio o Pix, veio o crédito, ou seja, então assim, esse é um desafio que eu acho que, por exemplo, o atual governo ele foi pego de surpresa com isso, sem dúvida. Ele não dimensionou isso. Seja o tema das apostas, seja o tema do endividamento via empréstimo, etc. Ele não dimensionou isso. Né? E eu acho que isso está casado a esse sonho que é um sonho muito irreal que hoje as redes sociais produzem com relação a uma expectativa de vida. Ou seja, um garotão que hoje está ali na casa dos seus 14, 15 anos, ele olha o pai que é de família operária, que é um trabalhador, que bate ponto, que trabalha 8 horas por dia, né, e que faz força para conseguir fechar as contas do mês, e ele pensa assim, essa vida que eu quero para mim? Depois olha um carro popular a 100 mil reais, um lote a 150. Ele vê um influenciador com cordões de ouro, com bonés, com várias mulheres, ou seja, vendendo para ele uma ideia de que ele, né, não, ele pode, eu posso ser influenciador de várias coisas, eu posso, né, isso respinga, por exemplo, na própria dimensão formal, né, fazer universidade para quê? Eu sou de uma geração que fazer universidade era um caminho necessário na sua vida. Assim, você dizer assim, eu vou ali fazer universidade. Eu sempre lembro da imagem, eu conto isso para os meus alunos, que quando eu liguei para minha mãe para dizer que tinha passado
na UFJF, passado na Universidade Federal de Juiz de Fora, ela não perguntou o curso. Ela perguntou assim, é a Universidade Federal? Eu falei, é. Aí ela, graças a Deus, meu filho, meus parabéns. Para ela era uma coisa muito importante o filho ter ingressado numa Universidade Federal, seja em qual curso. E não importava o curso, né? Hoje esse é um desafio. Será que os nossos jovens têm essa noção de que eles vão cumprir etapas na vida, eles vão entrar na universidade, eles vão estudar, eles vão se formar, ou seja, frente a essa venda de sonhos, de uma vida do ganho rápido, né, do iate, da ilha paradisíaca, onde ele não vai ter que, né, ralar muito e vai conseguir. Então, assim, a gente tem que enfrentar isso. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso, e enfrentar isso discursivamente, inclusive. É dizer, olha, peraí, democracia é ampliação de gramática de direitos. Democracia é botar mais gente pra gente. É SUS, é saúde universal, é transporte, é direito à cidade, é poder ir para qualquer lugar. Isso é democracia. Democracia não é você poder ser o seu próprio empreendedor e abrir um perfil na rede social. Isso não é democracia, né? Nós estamos conversando com o Diogo Tourino. Para o próximo bloco e o último, nós vamos falar de Minas Gerais, de Juiz de Fora, como que estão as eleições aqui, quantos vereadores estão candidatos, né? E também não falamos aqui, mas vamos falar da importância da propaganda eleitoral, se ela ainda tem a importância que tinha até agora. É só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, falando do cenário das eleições 2026. Já está começando, né, o processo eleitoral, desde o dia 16 já é permitido a propaganda eleitoral. E eu queria que você começasse falando, o Diogo Tourino está aqui com a gente, cientista político, e o Vitor Carneiro, jornalista. Queria que você começasse falando um pouco, ainda continua importante a propaganda eleitoral gratuita, né, na televisão, no rádio. Como é que isso ainda reverbera? E os debates, né, que eram tão esperados na televisão, já até estão acontecendo em outros estados, né, já em São Paulo, no Rio já teve. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é importante, eu vou fazer uma primeira defesa porque ela é gratuita. Então, se ela é gratuita, ela, de alguma forma, nivela a possibilidade de todo mundo ter acesso àquele espaço. Agora, o modo como as pessoas consomem televisão mudou muito, né? Então, assim, eu acho que ela vai ser importante, mas as pessoas vão consumir ela de forma diferente, que são os famosos cortes, os cortes da internet. Hoje em dia a televisão mudou para isso, né? Eu acho muito interessante que você pode acompanhar uma novela, você acompanha uma novela sem ver a novela. Ou seja, você pega o seu celular e fica nas redes sociais das emissoras de televisão e ela vai fazendo cortes das cenas decisivas da novela, e aí você, às vezes, um capítulo de novela de 45 minutos, você reduz ele a em torno de 6 ou 7 cortes de pouco mais de 1 minuto e 20 e entendeu o capítulo. Né? Isso é uma lógica nova, né? Do tempo, da aceleração, do consumo acelerado, da falta de foco, da incapacidade de ter paciência para esperar. Pode ser isso tudo, né? Então eu acho que a gente vai ver isso nas campanhas sem dúvida nenhuma. Ou seja, a gente já teve o primeiro debate a governadores de estado. Eu assisti o debate de São Paulo, né? Assisti o debate de São Paulo e depois fui invadido ao longo da semana com relação a cortes com relação ao debate. E aí os candidatos vão fazendo cortes que, obviamente, os favorecem, né? Tem sempre essa dimensão de bolha, ele vai fazer cortes que os favorecem, mas eu acho que vai ter esse papel. A gente vai ter, as campanhas seguirão, o horário eleitoral seguirá importante, mas as pessoas vão consumi-lo de maneira diferente. Né? Isso pensando também muito no executivo, porque o horário eleitoral do legislativo ele é muito pulverizado. É difícil, né? Difícil quando eu fico pensando, não tem como, você não vai ligar e vai ver o horário eleitoral para deputado estadual, vão aparecer vários nomes,
você vai conseguir mapear. Não, não é por aí. Então, acho que ele tem muita relevância para o executivo, porque ele vai sim as suas peças, o seu investimento. Teve um rebaixamento de investimento muito grande nos últimos anos, o dinheiro tem sido mais controlado nesse aspecto, mas as pessoas vão consumi-lo de maneira diferente. E nessa linha, né, você falando, pensei aqui, como era um ativo há 2, 3 eleições atrás, o tempo de TV. Sim. A gente teve o Alckmin, né, que teve, na eleição que o Bolsonaro ganhou, 2018, isso, quase 80% do tempo de TV pelas alianças partidárias. Isso. E hoje em dia nem tanto. Se você parar para pensar, Minas Gerais, por exemplo, tem candidaturas a governador de um partido só. Perfeito. Né? E também o próprio Flávio Bolsonaro também vem só com o PL. Das 13 candidaturas que eu vi para deputado, para presidente, só o Lula e Alckmin, né, que estão em coligação. O resto é tudo puro sangue, né? O resto é tudo candidaturas de um partido só. Nisso você enxerga que isso enfraquece o partido em termos ideológicos para decidir qual será o presidente, ou fortalece eles no sentido de que eles podem ser mais independentes? Não, a sua pergunta é ótima, né? O primeiro ponto é o seguinte, a eleição de 18 é uma eleição assim que parecia que todas as nossas ferramentas de interpretação tinham perdido validade. Né? Ou seja, de fato, quando aconteceu a eleição de 18, eu falei assim, gente, eu fui escolado por uma ciência política que me ajudava a entender a eleição da seguinte forma: tem que ter dinheiro, tempo de TV, coligação, palanque estadual para conseguir ganhar. O Bolsonaro não teve nada disso. O Bolsonaro fez uma campanha onde ele declarou pouco menos de 2 milhões de reais. Parte expressiva disso ele utilizou com viagem, e ainda sobrou um pouquinho que ele doou para Santa Casa, ou seja, não gastou praticamente nada. Não viajou porque levou a facada. Exatamente. Não tinha tempo de TV. Inclusive isso, hoje a gente avalia que favoreceu, porque ele não tinha staff para produzir TV. E então o tempo que teve foi depois da facada, exatamente, né? Teve aqueles 2, 3 dias. Exatamente. Porque às vezes o tempo de TV é isso, né? Você dá 1 minuto para a campanha, ela faz 1 minuto lindo. Você dá 10, ela faz 10 minutos horrorosos. Porque TV não é fácil. Você tem que ter produção, tem que ter edição, tem que ter, né? Tem que ter enredo, você tem que saber o que dizer. Então, assim... e coligação, aquela eleição é impressionante. O Meirelles gasta, acho que do bolso dele, eu não estou com as cifras na cabeça, mas Henrique Meirelles gasta do bolso dele, na própria campanha, pouco mais de 23 milhões de reais. E ele fica atrás do Cabo Daciolo, né, que gasta 670 mil, basicamente com passagens aéreas, que ele vai aos debates. Cabo Daciolo não faz campanha, viaja para debates televisivos e tem mais votos que o Henrique Meirelles, que gasta 23 milhões do próprio bolso. Então, assim, o nosso mundo estava falando, cara, a gente precisa encontrar novas ferramentas. Só que hoje, pensando com calma, é melhor a gente entender 2018 como um ponto fora da curva da história das eleições do que 2018 como uma grande virada, né? Não que mudanças não tenham acontecido. Aconteceram. Mas algumas coisas voltaram para o lugar. Parece que o carro bateu no quebra-mola, a roda subiu, algumas coisas, depois ele voltou para o lugar, voltou para o asfalto. Né? Então, algumas coisas voltaram para o lugar. Partidos, por exemplo, penso que voltaram para o lugar. Não que partido seja a mesma coisa. Né? Partido não é a mesma coisa. Eu posso ter novos partidos, novas formas de partido. Mas partido voltou para o lugar, ou seja, voltou para o lugar. As lideranças de partido, o presidente do partido. Se a gente olha todas essas indefinições para a relação ao governo de Minas Gerais, se a gente olha qual foi a discussão em torno da campanha do PL, ou seja, qual que é o papel do presidente do PL nessa discussão. Então, assim, os partidos foram voltando para o lugar. Claro que eles não têm necessariamente o mesmo poder de antes, mas eu acho que eles voltam a ter relevância organizativa, ainda que eu, pegando um bom ponto da sua pergunta, eles não tenham propriamente relevância ideológica. A gente já tinha vivido isso, talvez, com o Collor, que também não tinha esse estofo partidário, exato, ele era o próprio partido. Exato. Que eu acho que por isso que é interessante, ou seja, 18 é que sai, porque se a gente pensar na nossa trajetória, o que hoje, eu acho que o ponto do Vitor chama atenção para isso, é que hoje as novas formas de fazer campanha, que permitem com que o eleitor acesse de maneira direta, mais direta, o eleitorado, via redes sociais, via essa linguagem gamificada, que, por exemplo, eu que sou um homem de 45 anos de idade, às vezes assisto um negócio e falo assim, gente, isso é muito cafona. Aí a minha filha de 12 está do meu lado e fala, nossa, que legal. Né? Ela olha e fala, papai, que legal isso aí, tal. Isso que é uma linguagem de game, né? Sabe, de imagens e tal. Então, assim, isso está sendo pensado, isso não é todo, as pessoas estão investindo nisso, né? Agora, a fórmula partido, se a gente pensar, você tem gente que surgiu nesse mundo da internet, você tem hoje personagens, né, que surgiram no mundo da internet, que fizeram organização pelo impeachment da Dilma Rousseff, caminhadas, etc. e tal. E o que eles fizeram? Fundaram um partido. Vamos disputar uma eleição. Inclusive, algo que o Bolsonaro na presidência não conseguiu fazer, exato, né? Exato. Aí eu acho que é uma idiosincrasia dele, assim, de organização, mas era um afã, né?
seja, então a fórmula partida ela ainda é a nossa fórmula institucional. Agora, acho que eles não têm relevância ideológica, é o outro ponto. Porque pensar que o partido ele tem uma coerência ideológica é uma outra discussão. Mas ele tem uma coerência organizativa, ele ainda é a máquina que organiza a disputa. Né? Ele ainda é a máquina que organiza a disputa, ainda que o eleitorado tenha essa capacidade maior, o candidato tem essa capacidade maior de acessar o eleitorado. Isso mudou decisivamente de 18 para cá, e aí a nossa linguagem passou a ter que ser diferente. Hoje coligação importa. Você vê, a coisa da chapa puro sangue, ela era irreal na eleição de 2014, 2010. Né? Você falava assim, 2010, vamos fazer uma... 2006, 2008, 2010, vai sair uma chapa puro sangue para um executivo, seja ele município. Impensável, tem que fazer coligação, tem que ter palanque. Isso era decisivo, né? Você tem que ter palanque. Então, eu preciso ser candidato, aí você gastava a sola do seu sapato, tinha paciência, porque você precisava de um prefeito, você precisava de um vereador, né? Porque você precisava de gente para fazer campanha para você nos estados. Bolsonaro em 18 não teve nada disso. Ele não tinha palanque. Ele tinha pessoas que compravam broche do próprio bolso, botavam e faziam campanha. Então aquilo foi uma mudança. Agora, volto a dizer, aquilo é uma inflexão. 2 anos depois, né? 2 anos depois, em 20, o mundo já parecia que tinha voltado para dentro. O Rio voltou para dentro da calha. Né? O Rio voltou para dentro da calha e começou a correr de novo com novos elementos. A internet é um novo elemento, a linguagem gamificada é um novo elemento, né? Uhum. E falando em Minas Gerais, né? Em organização ou desorganização, como é que você vê a situação de Minas, né? A gente tem aí Cleitinho, mesmo antes de decidir ou não decidir se seria candidato, já na frente nas pesquisas, né? E como é que você vê essa eleição em Minas para governador e para deputado estadual também? Tem essa importância, como você vê no Congresso, né, no Senado? Como é que você vê Minas Gerais e que leitura você faz dessa desorganização que foi essa entrada aí? Não, Minas é o segundo maior colégio eleitoral, ela é decisiva, né? Se a gente pensar, ela joga, né? Ela joga muito, ainda que, por exemplo, o Lula não tenha ganhado, o PT não tenha ganhado para o governo do Estado, não é isso? O Lula foi muito bem votado em Minas Gerais nas últimas eleições, né? Não estou dizendo que ele sempre esteve na frente, mas ele foi muito bem votado. Então, um colégio eleitoral expressivo. Ele é um colégio eleitoral expressivo. Acho que, sem dúvida nenhuma, eles estão pensando nele. Você precisa de muitos estados do Norte e Nordeste para conseguir um colégio igual Minas, né? Ele é um colégio muito volumoso. E aí eu acho que, eu fico pensando que o movimento que a gente viveu recente, acho que uma coisa que o Vitor levantou na pergunta anterior, que talvez eu não tenha mencionado, é que eu acho que, ainda que o partido ainda tenha relevância, novos personagens que começaram a surgir na política, esses outsiders, e o outsider não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um personagem clássico da política. O outsider talvez seja o Cleitinho, o outsider talvez seja o Zema, o outsider talvez sejam os ex-atores de televisão, né, que começaram a aparecer na política com quantidades expressivas de voto. Né? Esses novos personagens da política que vieram pós-2018, ainda que eles se insiram na lógica do partido, eles não têm ainda a corte, eles não têm ainda a educação que a política acaba dando, o tato, vamos usar uma expressão mais generosa, o tato. Porque vida tem tato, né? Você tem que saber onde você está botando a mão e tal. Então, às vezes, eu vejo esses personagens muito sem tato na política, né? O movimento do Cleitinho é muito falta de tato, né? Ele podia estar vacilando internamente. Qualquer um pode vacilar internamente. Você quer ser governador? Pô, não sei e tal. Mas vacilar publicamente é falta de tato. E é uma falta de tato que eu não imagino que os quadros tradicionais da política têm. Não imagino que o Ulisses Guimarães, num determinado momento da vida dele, tenha titubeado. Mas ele tinha tato para titubear, ele não titubeava em público. Porque vacilar em público gera tumulto, né? Pois é, o próprio Alckmin, né, que é um político profissional, perdeu o filho e continuou, né, na sua trajetória. Já o Cleitinho sentiu muito a perda do irmão e externizou isso, né? Colocou isso, falou isso publicamente, né, Diogo? Exato. Eu acho que vacilar todo mundo tem direito. Agora, vacilar em público, em política, é um preço alto. Eu acho que ele vai ser muito cobrado disso. Obviamente, pessoas já geram uma instabilidade, né? Então, eu acho que isso faz parte da ausência de uma corte. Eu sempre olho essas pessoas pensando, gente, todo ambiente tem uma educação, né? Ou seja, isso parece até um pouco elitismo da minha parte, mas você não entra na escola de qualquer jeito, você não entra na igreja de qualquer jeito, você não entra na casa das pessoas de qualquer jeito. Tem uma liturgia, você não entra na política de qualquer jeito.
Então, que essas pessoas parecem que elas não têm essa liturgia. Elas são políticos sem liturgia, eles ainda não aprenderam, né? Então, os exemplos se avolumam, né? As pessoas, as idas e voltas, o desconhecimento com relação às rotinas. Então, isso a gente viu muito pós-18. Assim, estou pensando aqui em relação a Minas Gerais. Existe uma máxima na literatura política que Minas seria um retrato do Brasil político, né? Você pensar que é um estado com 10% do território nacional, 10% do PIB, 10% dos eleitores, seria 1/10 do Brasil. Uhum. E você pega o norte de Minas, que é muito que vota parecido com o Nordeste e com o Norte. Uhum. Né? Você pega o Sul, que vota muito próximo ao Sul e São Paulo. A Zona da Mata, que vota como Rio e Espírito Santo. Né? A gente tem um estado muito dividido. E Minas, estando nesse cenário tão confuso assim, de candidatos a governo, representa o que está o Brasil também? Como é que você avalia a eleição nacional? Ela está mais solidificada? Tem espaço para uma terceira via? O que a academia diz sobre isso? Eu gosto dessa brincadeira com Minas, porque Minas é isso mesmo, né? Você tem uma Minas baiana, uma Minas paulista, uma Minas... Né? Você tem todos os tipos de Minas Gerais dentro de Minas, né? Mas ainda que estatisticamente seja sempre um desafio, né? Porque o que a gente viu nas últimas eleições é que, de fato, o Nordeste brasileiro ele tem produzido, né, uma coesão eleitoral maior para um candidato. É claro que eleições contam histórias, tá? Enfim, eu acho que é um equívoco você dizer que a eleição tem uma tendência, né? Eleições contam uma história. E essa história pode não ser a mesma daqui a 4 anos. As histórias mudam, né? Então, assim, agora a eleição nacional, eu acho que a gente está vivendo uma ausência de imaginação, né? Ou seja, eu acho que quando a gente vai para a eleição nacional, parece que não tem imaginação. E eu acho que mesmo os candidatos que hoje estão, sei lá, eu fico imaginando que um candidato igual o Lula, né, com a longeva vida política, etc., ele também deve sentir isso, né? Ele também deve sentir essa falta de imaginação. Se a gente imaginar que algumas eleições atrás, quando a gente foi para a eleição, primeira eleição que elege o Lula em 2002, haviam projetos de Brasil em disputa, né? Que Brasil queremos? Ou seja, essa pergunta, que Brasil queremos, parece que a gente deixou de fazê-la. Então, assim, eu acho que isso é muito problemático. Eleição é para a gente abrir a caixa preta da sociedade, né? A caixa preta do voo. A gente chega na eleição, vamos abrir a caixa preta? Vamos ver como é que foi o voo até aqui? A gente abre a caixa preta e fala assim, o que a gente quer? Que Brasil queremos? O que a gente quer para daqui para frente? Então, assim, essa pergunta a gente não está fazendo. Né? Essa pergunta eu acho que a gente não está fazendo e isso é ruim para a gente, porque isso empobrece as ideias, empobrece o debate democrático. Hoje eu acho que a gente está muito mais na ordem do gosto. Gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto. E a ordem do gosto não é uma ordem que produz inteligência. A ordem do gosto é gosto ou não gosto. Conhecimento vai para água abaixo e só se pensa em... Exatamente. Ou seja, então, assim, eu sinto muito falta disso. Acho que quando a gente pensa as eleições nacionais, o meu digamos assim, eu sempre fui muito esperançoso com a eleição, né? Aí, de vez em quando, esse ano começou, eu falei, gente, tô com medo da eleição. Aí eu pensei, por que eu tô com medo da eleição? Tô com medo da eleição não é por causa do resultado. Tô com medo da eleição porque ela parece que empobreceu, né? Do ponto de vista de a gente produzir um conhecimento sobre o que somos. Deveria ser essa a chance. O que a gente é? O que a gente quer? Essa é a pergunta decisiva para um momento eleitoral. E está faltando. Bom, em eleições passadas a gente queria maior representatividade da Zona da Mata. Né? A gente queria mais deputados, porque entendia que deputados federais e estaduais que fossem da região, conhecessem a realidade, poderiam trazer mais recursos e melhorias. Como é que você vê isso hoje e a probabilidade dessa nossa região, né, Juiz de Fora e região, ampliarem a sua representatividade, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte? Eu acho que isso é bom, assim, porque joga, né? Ou seja, eu acho que a nossa região da Zona da Mata, ela tem uma lógica própria, né? Ou seja, eu acho que eu consigo imaginá-la como uma região que tem uma lógica própria, inclusive o bom ponto do Vitor, quando eu comparo com Minas Gerais, né? Quando eu comparo com as outras regiões de Minas Gerais, a gente é bem diferente, né? A gente é bem diferente comparado às outras regiões de Minas Gerais. Então, assim, a gente ter candidatos, a gente conseguir ter candidatos que tenham um sucesso eleitoral, seja no Estado, seja na Câmara Federal, na Assembleia ou na Câmara Federal, acho que isso é importante, inclusive, para a gente jogar com os nossos interesses, né? Para a gente despertar, ou seja, a gente ir lá e falar, olha, a demanda aqui é essa, etc. Eu acho isso muito poderoso. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma parlamentar recente que é do município, né? E a impressão que ela me trazia com relação a eu chego lá com tal demanda e de repente eu vejo que o resto do estado produz demandas completamente diferentes. E aí eu olho para a minha demanda e falo assim, mas eu estou certo ou é eles que estão certos?
isso é muito legal, né? Ou seja, eu acho que isso é muito... Então, assim, isso enriquece a gente também. Então, acho que enriquece a Câmara dos Vereadores, que vai ter mais vereadores em contato com seus deputados, né? Então, a gente tem que investir nisso. Não vou fazer a defesa, porque eu acho que essa defesa é sempre problemática, de que a gente tem que ter uma lógica muito paroquial, muito bairrista, ou seja, Zona da Mata só vota na Zona da Mata. Não acho que é essa a defesa. Né? Não acho que é essa a defesa, mas ter deputados da Zona da Mata é importante. Assim, a ideia de que você citou que são as emendas parlamentares impositivas, né? Que são 2% da receita líquida tanto do governo federal quanto do estadual. Você para pensar que um deputado federal hoje tem 36 milhões de emenda por ano, individualmente, e um estadual 22 a 24 milhões. A gente tem um acréscimo de orçamento grande na região. Exatamente. Né? Nessa defesa ideológica e, como você falou, paroquial, o eleitor, como ele faz esse balanceamento? Você dá uma dica para quem está ouvindo a gente hoje na TV Câmara? Eu acho que ele tem que olhar para o representante dele e pensar no representante dele como alguém que vai ser capaz de escutá-lo naquela pergunta que eu fiz agora há pouco. O que a gente quer? Né? Mas esse que a gente quer não pode ser... Você viu um exemplo que eu gosto muito pensando na dimensão da cidade? É o seguinte, outro dia uma vizinha minha estava andando na praça que tem perto da nossa casa e falou assim, o mato aqui está muito alto. E ficou revoltada. E falou assim, mas é um absurdo, esse mato está muito alto. Eu falei assim, olha, eu também não gosto, acho que seria muito mais agradável ver o mato cortado. Mas eu também acho que a cidade é muito maior e que tem muito mais problemas do que só cortar esse matinho. Ou seja, então assim, você ter essa dosagem entre o que é o meu problema aqui na frente e o que é o problema da vida comum, né? Eu acho que essa dosagem é muito importante. O eleitor tem que ter isso na cabeça. Ele tem que ter na cabeça que o deputado é alguém que vai ouvir o seu problema, mas que não é só o seu problema que existe. Existe um problema que é da vida comum. E às vezes o problema da vida comum pode olhar para o seu problema e falar assim, espera um pouco, tenha paciência. Né? Espera um pouco aí que eu tenho que resolver uma coisa antes. Né? E esse entendimento, ele inclusive é poderoso para você saber o tamanho da cidade. Né? Ou seja, o projeto de extensão que nós temos aqui junto à Câmara, que traz os jovens para se ambientar da vida do parlamento, a gente força muito esse entendimento. O estudante falou o seguinte, cara, a minha vida não é só a única, não tem só o meu colégio, a minha vida, tem outros colégios, outros jovens. Então, acho que esse jogo é importante. E aí o parlamentar tem que ter... a vida do parlamentar é sofrida, porque ele é... Né, e se ele é na dimensão do município, é mais sofrida ainda, né? A gente está falando um pouco disso porque não é o assunto das próximas eleições, mas ela é mais sofrida ainda, porque o vereador mora na rua do eleitor, né? O vereador sai para comprar pão e esbarra com seus eleitores, não é isso? Então, as pessoas Vamos falar cobram, das né? vereadores. Há vereadores, né? São 6 vereadores, né, Vitor? Que são candidatos a deputados, são 5 candidatos a deputado estadual, 1 candidato a deputado federal. Você vê como natural isso, porque já que é o político que está mais próximo e conhece a realidade, como é que você vê e ponderar essa questão? Nas eleições passadas, há 4 anos atrás, nós tínhamos 19 vereadores de fora e foram 11 candidatos. Né? O que você avalia também que houve essa Hoje são diminuição? 23 vereadores, né, e 6 candidatos. Tem vários fatores que jogam. Um fator que era muito rotineiro era a ideia de que o vereador ia aproveitar essa eleição de meio de mandato, né, para ele manter o seu nome em evidência. Né? Então, ele se lançava a deputado estadual para que o eleitor lembrasse dele. Ele está ali, etc. Às vezes, ele não tinha muita esperança de que seria efetivamente eleito, uma eleição mais disputada, etc. Há uma lógica de construção de partidos, ou seja, há essa dimensão, né? A dimensão de que o partido, quando opera, ele também pode olhar para um vereador e dizer, preciso que você seja candidato, porque preciso de palanque para o meu candidato a governador, para o meu candidato a deputado federal. Então, às vezes, o vereador ele vai ser cobrado pelo partido a ir para o sacrifício, né? Porque é um sacrifício. Campanha é muito sacrificante, né? Campanha é muito sacrificante, sobretudo para o candidato. Né? Quando você faz campanha longa, você aumentou a campanha em 10 dias, o candidato se entristece e fala, pelo amor de Deus, mais 10 dias, porque é muito desgastante. Então, às vezes, ele é chamado ao sacrifício para dar força, para criar palanques para o governo, para o deputado, né? Lógicas de financiamento, às vezes ele é chamado para aumentar a captação de recursos. Então, acho que é uma série de fatores que influenciam. Como também tem um movimento. Né? A gente tem, por exemplo, um caso em Juiz de Fora famoso de um ex-vereador que depois galgou um degrau e já está na sua terceira, se eu não me engano, legislatura estadual. Ou seja, ele se tornou deputado estadual e segue na Assembleia até hoje, se reelegeu e tal. Então isso também acontece. Às vezes tem essa predisposição a você ir para outras casas legislativas. Né?
Mais de um, né? A gente tem alguns que saíram, pelo menos 2, né? Betão e Noraldina, Sheila. A gente tem casos que foram, né? Deram frutos, né? E eles permanecem, né? Exato. Nós não falamos das mulheres, só para a gente encerrar, assim, falando do voto da mulher, afinal, né? Eu como mulher, você falou no início do programa que as mulheres são maioria. Ainda é muito difícil a mulher ser candidata nesse país? Com certeza, né? Ainda que a gente tenha avançado muito do ponto de vista de criar mecanismos institucionais de ação afirmativa para as candidaturas, né? Não só com a presença em chapas, mas também com a destinação de recursos, é muito difícil, né? Porque a ordem de violência é de todos os lados, né? Agora, eu acho o eleitorado feminino, né, é um termômetro muito sensível da vida, né? Porque o eleitorado feminino, ele sintetiza várias coisas, né? Ele sintetiza, obviamente, o triste retrato de uma sociedade que ainda convive com índices alarmantes de violência doméstica, não é? Feminicídio, é ela que sofre isso, como também é ela que, por vezes, protege o orçamento da casa, né? Seja das bets, seja do vício, né? É ela que protege, que pensa na conta do mês, no material escolar, é ela que sente na fila do supermercado que as coisas ficaram mais caras. A dupla função em casa, né? Que as mulheres ainda têm, né? De fato, cuidar da casa, dos mais velhos, dos mais novos, exato, né? Então, o eleitorado é um termômetro muito sensível E é isso, acho que a presença progressiva, tanto no mercado de trabalho quanto nas urnas, no voto, cresceu. Ou seja, se a gente lembrar como que... É porque parece que o Brasil, no varejo, muda pouco. Mas no atacado ele mudou muito, né? Quando você olha o Brasil no varejo, você fala assim, gente, está tudo igual. Mas quando você olha o Brasil no atacado, ele mudou muito, né? A gente foi para uma eleição onde discutia-se na candidatura de oposição a necessidade de ter uma mulher de vida. Tem que ser uma mulher, porque ele está muito mal no eleitorado feminino. Gente, esse debate existia 3 eleições atrás, né? Ou seja, como que esse debate vai entrando, né? Então eu acho assim, quem vota existe, né? E cada vez mais as mulheres estão votando de maneira autônoma, independente, contra toda essa sorte de violências. Então eu acho que eu sou otimista, assim, com o cenário de que daqui a algumas 3 ou 4 eleições nós vamos estar falando de outro problema. Quem sabe a gente estará falando que 50% das cadeiras serão ocupadas por mulheres obrigatoriamente. Por exemplo. Né? Vitor, mais alguma questão? Obrigado. Não, assim, talvez um recado seu para o público do que fazer nesses 45 dias agora que se avizinham, né? Uhum. Como escolher os seus 6 candidatos no próximo dia 4 de outubro, o que o eleitor deve perceber melhor, deve fazer um exercício em casa para isso. E lembrar, né, tem um vereador que fala, você não gosta de política, mas quem gosta vai se eleger. Né? Acho que as pessoas têm que viver a democracia, e viver a democracia não é só voto. Elas têm que viver a democracia elas têm que pensar a democracia como uma forma de vida. Democracia é um jeito de se relacionar, é um jeito de conversar, é pedir opinião, é dar a sua opinião, né, é não ser violento. Elas têm que aproveitar esse momento para viver a democracia e permanentemente se fazer essa pergunta. O que a gente quer? Que Brasil queremos? Que cidade queremos? O que a gente quer? A gente não pode ir para a urna rebaixando as nossas expectativas. A gente tem que ir para a urna animando os nossos sonhos. Então, não vou para a urna rebaixar as minhas expectativas, vou para a urna animar os meus sonhos, renovar os meus sonhos, né? Eles vão acontecer? Não vão? Não, calma. Isso é um segundo momento. A gente tem que botar na agenda pública o que a gente quer para o país. Então, assim, o meu conselho é esse. Se informem na medida do possível, dando atenção à imprensa profissional, né? E façam isso mesmo. Eu sei que toma tempo, né? Mas é importante. Deem atenção aos jornalistas que trabalham, não é isso? Que trabalham, que dedicam o seu tempo, que se formaram para isso, que vão atrás de fonte, que entrevistam pessoas, que comparam, que checam para ver se é verdade. Ou seja, porque a gente também não pode pautar nossas decisões e as nossas questões em cima de mentiras. Né? E se informar por todos da forma mais plural possível. Exatamente. Né? Obrigada, viu, Diogo? Muito aprendizado aqui no programa. Obrigada, Vitor, mais uma vez com a gente. Esse foi o JF Entrevista, em que falamos do cenário para as eleições 2026. Primeiro turno é dia 4 de outubro e acho que a gente aprendeu muito hoje aqui nesse programa. Eu espero você na próxima semana. Até lá!